galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Cidadania Italiana Simonato e vim aqui gravar um vídeo pra vocês. Galera, quero primeiro falar pra vocês que a gente tá gravando esse vídeo em outubro, tá? Eu estou aqui em São Paulo, né? Com a história toda da pandemia, eu acabei vindo a São Paulo para fazer algumas coisas de coro pessoal, aproveitando, né, esse tempo mais parado para a gente poder conseguir fazer algumas coisas que a gente queria aqui no Brasil, relacionados a tratamentos de saúde e tudo mais. Enfim, estou gravando aqui no nosso escritório novo, né? A gente agora vai estar na Avenida Paulista, para facilitar aí do lado de todos os metrôs e tudo mais, né? E no próximo ano temos muitas previsões aí de mudanças, algumas alterações benéficas para a cidadania Simonato, tá? Então vamos lá, eu vou falar para vocês o que a gente imagina que vai ser o 2021 para a cidadania, tá? Bom, 2020 foi um ano complicado para todos nós, um ano muito difícil, muito triste, muita gente perdeu seus entes queridos, né? E a gente pede a Deus que conforte o coração de todos e que nos dê um ano em 2021 um pouco melhor, né? Um pouco mais tranquilo. Mas também não sabemos ao certo como será esse ano, né? Bem, 2020 praticamente, né? Quando iniciou-se a pandemia na Itália, a gente entrou em quarentena e aí interrompeu-se definitivamente os serviços de órgão público. E para nós que trabalhamos com cidadania administrativa, automaticamente encerrou-se as atividades, né? Nesse período onde os órgãos estavam completamente fechados. Agora, depois que passou toda a questão do lockdown e tudo mais, a gente está tendo um recomeço, vamos dizer assim, né, em termos de abertura de órgão público. Agora em novembro a gente vai receber nossos primeiros clientes, né, pós-pandemia, né? Então podemos dizer que nesse momento a gente ainda não sabe como é que vai ser a duração do processo de cidadania administrativa. Anteriormente à pandemia, um processo durava no máximo de 3 a 4 meses, dependendo do caso. Agora, com a história da pandemia, a gente ainda não sabe, né? Então agora no começo do mês a gente vai receber alguns clientes e vamos iniciar novamente as atividades administrativas na Itália, tá? Os órgãos públicos começaram a abrir, mas estão abrindo de maneira diferente do que era anteriormente. Anteriormente você chegava e ia para o órgão e estava aberto e tudo mais. Hoje não mais, né? Hoje você vai até o órgão no seu horário, né? Então, essa é talvez a primeira mudança que a gente vai ter para 2021, né? Trabalhar com o processo de cidadania administrativa de maneira agendada, né? Então hoje como que funciona? O órgão está trabalhando internamente, de portas fechadas, e ele só recebe aquela pessoa que tem hora marcada, né? Aí tem uma pessoa que recepciona na porta e você vai entrar, né, mediante a seu agendamento, tá bem? Então acreditamos que em 2021 as coisas vão progredir dessa maneira, tá? Não temos ainda uma perspectiva para que esse órgão volte a abrir da forma que abria normalmente, tá? Talvez esse novo normal, ele seja realmente agora tudo por demanda, tudo por apontamento, né? Como se diz aqui na Itália, né? Precisamos estar atento, né, nesses detalhes, e isso é muito importante, principalmente para aquela pessoa que de repente pensa em vir fazer o processo sozinho. Mais ainda você vai ter que estar atento, porque se você não tiver ali como fazer o agendamento nesse comune, de repente você chegue na Itália e não consiga estar fazendo, né, a entrega dos seus documentos e tudo mais. Então, primeira mudança, órgão público semi-aberto, vamos dizer assim, né? Processo de cidadania feito por agendamento. Tá? Segunda mudança. Dentro do processo de cidadania administrativa, a gente tem alguns passos, né? Que é entrega da pasta, aí o agente vai conferir, o oficial vai conferir essa pasta, depois ele vai comunicar com você, ou por telefone ou por e-mail, dizendo que está tudo ok, e vai proceder os demais passos, né? Quando chega na questão de fazer a residência, a novidade é benéfica para nós. Por quê? Porque hoje você não precisa ir pessoalmente para fazer a residência.
Você envia toda a documentação, todos os módulos compilados, né, preenchidos, por e-mail, e o sistema, né, ou melhor, o oficial que vai estar lá no Comune trabalhando internamente vai receber esse e-mail e vai mandar para você o protocolo, que aqui na Itália a gente chama de ricevuta, né? Então isso é um facilitador. Por quê? Porque você não pega a fila, porque você não vai estar em contato, né, com outras pessoas, e o seu pedido ele vai estar sendo processado da mesma maneira. Uma coisa curiosa que eu preciso falar para vocês é que o Vigile agora, a visita do Vigile urbano, né, que acontece para confirmar a residência, ela está sendo feita pelo interfone do prédio. Olha que interessante. O Vigile, ele liga do prédio, né, do interfone do prédio lá embaixo na rua, né? E aí a pessoa que atende lá em cima, ele pede para falar. Então vamos supor, o Ricardo está lá no apartamento aguardando o Vigile. O Vigile vai tocar no apartamento. Oi, Ricardo, tudo bem? Qual o número do seu documento? Papapá, e vai confirmar a sua residência, né? Aí vocês podem falar, nossa, então qualquer pessoa pode ir lá e burlar isso daí? Eu não sei porque eu trabalho honestamente, então eu não sei se isso acontece. Mas aqui na Itália a gente tem uma tratativa de confiança, né? O Vigile ele vai ligar, ele vai falar com a pessoa e ele vai ter a certeza que é essa pessoa. Porque aqui a gente trabalha na base da confiança, né? E aqui com a cidadania preto no branco, imagine vocês, tudo corretamente. Então, isso é benéfico para nós, tá? Fazer o pedido de residência online, receber o Vigile de uma maneira sem contato físico, tá? E aí o processo você percebe que ele vai estar caminhando, né? Talvez um pouquinho mais lento, por quê? Porque os demais comunes estão fechados também. E aí, às vezes a gente depende de algumas validações dos demais comunes, do comune e do antenato da pessoa que está fazendo o processo administrativo. Pode ser que aí demore um pouquinho mais ou não, porque anteriormente à pandemia, a Itália ela era meio aversa a e-mail. E a gente percebeu que com a pandemia, eles se tornaram, os e-mails se tornaram uma coisa muito, muito específica e eles dão um feedback por e-mail muito mais rápido do que davam anteriormente pessoalmente, entendeu? Então eu acredito que teve alguma coisa benéfica, tá? A gente traz também a informação, né, de que do decreto do Salvini, que era o decreto de segurança do Salvini, onde tinha estipulado o prazo para cidadania por matrimônio, né, naturalização por matrimônio, a gente traz essa informação de que o prazo que anteriormente tinha sido prolongado para 4 anos, para esperar ficar pronto esse processo, né, para ter a resposta da conclusão da naturalização, isso falando dos cônjuges da pessoa que é descendente, agora esse prazo se reduziu a 3 anos, então a gente teve esse benefício também, né, de ter um prazo menor para a conclusão da naturalização por matrimônio, tá? Então, é muita coisa bacana que a gente também precisa aproveitar elas, né? Vamos dizer assim, acontece uma situação que a gente inicialmente é catastrófica, né? Obviamente, mas a gente conseguiu, né, evoluir em alguns pontos e tornar toda essa dificuldade uma coisa menos agressiva, vamos dizer assim, né? Outra coisa importantíssima de falar que para 2021, né, a cidadania feita diretamente via judicial, seja ela materna ou paterna, que é aquela cidadania que você faz via Tribunal de Roma sem sair de casa, tá? Essa cidadania ela está sendo feita, né? E os juízes estão trabalhando em home office, mas o tribunal não parou. Isso é incrível, né? Por quê? Porque o tribunal continuou a trabalhar. E nós percebemos aqui que durante a pandemia, obviamente que teve aquele período específico de 3 meses ali, que estava tudo realmente muito fechado, né? Mas posterior a isso, quando houve já um relaxamento por conta da diminuição de casos, houve também a volta do tribunal, né? Trabalhando de maneira home office, mas trabalhando, né? Então os agendamentos das audiências desses processos via judicial, eles não foram tão prejudicados. E hoje a gente já vê, inclusive, um agendamento um pouco mais rápido do que anterior à pandemia, tá? Outra coisa importante de falar é que com a pandemia 2020, nós remanejamos a nossa agenda para 2021.
tá? Aqueles casos que viriam para a Itália em 2020 passaram para 2021. Então, se você está pretendendo fazer cidadania administrativa com a Simonato, não demora para falar com a gente, senão a gente não vai ter vaga para te atender, tá? Por quê? Porque a gente remanejou nossa agenda de 2020 para 2021 e já estamos com ela parcialmente lotada para o primeiro semestre, tendo uma vaga ou outra aí para poder fazer encaixe, tá bom? Então, se você pretende fazer conosco, não demora para fazer reserva de vaga, senão a gente não vai conseguir te atender, tá bom? Importante dizer também, para 2021, a Simonato vai trazer algumas facilidades para quem quer fazer o processo, tá? O processo judicial, a gente já tem uma entrada mais o parcelamento e vai ter novidade por aí em 2021, fique atento, tá? E para o processo administrativo, que antes era só pagamento à vista, agora a gente está conseguindo parcelar para você, tá? Como é que funciona esse parcelamento? Você monta o pacote completo com a Simonato, né? A gente vai fazer todo o seu processo, tanto a fase Brasil quanto a fase Itália. E aí você pode somar os custos totais desse processo e fazer um parcelamento com a Simonato, tá? Legal que a gente faz o parcelamento com boleto bancário, tá bem? Você fica tranquilo, não precisa ter cartão de crédito, nem vai ter taxa para pagar e vai pagar aí o seu processo em suaves, né? E no boleto bancário, tá bom? Essa é mais uma novidade que a gente trouxe com a pandemia, né? A gente também quer facilitar um pouco a vida aí do nosso cliente, né? Que a gente sabe que passou por poucas e boas aí em 2020, mas estamos muito otimistas para 2021. Por quê? Porque se Deus quiser, a gente sabe que vai melhorar, né? Diminuindo esses casos de Covid já é uma coisa sensacional, né? A gente entende sim que vai ter uma mudança nos nossos hábitos normais de vida, mas a gente também precisa aprender com tudo isso. E a gente acredita que no ano de 2021 você vai ter aí na sua vida grandes bênçãos, que vai ser maravilhoso e que você vai conseguir fazer a sua cidadania, seja ela administrativamente ou judicial. E de preferência que você vai conseguir fazer a sua cidadania com a cidadania Simonato, a sua cidadania preto no branco. Um bacione!